Os teus relacionamentos são tumultuados? Alguém já chegou para você e falou assim, não, parece que você tem o dedo podre. Porque você só se associa com gente errada, só se associa com pessoas que acabam te fazendo entrar num ciclo destruidor igual. Muda o nome, mas o ciclo é igual. Como é que a gente tem uma prova de que o nosso relacionamento está sendo saudável? Gente, esse é um dos textos que realmente eu falo, meu Deus, que prova é essa? O que é que Deus está pedindo agora? Olha só, em Gênesis 22, Abraão, aquele que deixou o pai, a mãe, a casa, a vida organizada. E não é que ele saiu porque ele recebeu uma proposta no interior assim, impressionante, incrível, inacreditável. Que a proposta foi maravilhosa. Não. Ele deixou uma vida organizada, família, toda uma estrutura social e familiar para sair sem saber aonde ia, acreditando que se ele seguisse aquela voz, porque naquele tempo é claro que não existia a Bíblia e nem ninguém conhecia a Deus, gente. Não é que nem hoje que você tem acesso à palavra de Deus o quanto você quiser. Na minha casa tem tanta Bíblia, meu Deus, de quando em quando eu pego, tiro algumas e dou para pessoas que não têm esse acesso, porque inclusive ganho também muitas Bíblias. As pessoas, as editoras, tudo, quando lançam, mandam para a gente também. Então não era isso. A voz de Deus, dentro do contexto de Abraão, era uma voz de Deus. Que ele sabia que era uma voz de Deus, mas ele não sabia exatamente definir quem era esse Deus. E ele ouviu essa voz, reconheceu que era uma voz de Deus e saiu deixando toda uma estrutura familiar, acreditando que a mulher que ele amava, que era estéril, teria um filho. Bom, gente, a mulher era estéril e ele acabou ficando estéril também por causa dos anos. Nessa situação, esta voz que o dirigiu e que inclusive o levou para um lugar que era um deserto e teve seca. Como assim? E ele teve que ir para o Egito, mas essa voz falou, hora de ir para o Egito. Que loucura, hein? Hora de ir para o Egito? Será que isso é de Deus? Era hora de ir para o Egito. Olha isso. Os caminhos de Deus, eles são tão diferentes de caminhos religiosos. Eu queria ver os religiosos de hoje ouvindo uma voz, vá para o Egito, vá para o mundo. Ou então, vá falar de Deus no mundo. Meu Deus do céu, queria saber como é que ia ser. Na boa. Gostaria de saber. Pois é. Aí, Abraão retorna desse lugar que era um lugar perigoso, ameaçador, um lugar que inclusive ele não perdeu a sua família por um triz, que naquela época a família dele era ele e Sara. Porque Deus interferiu. Porque Deus teve misericórdia, porque Deus estendeu a mão e não permitiu que ele perdesse a sua família. Depois de tudo isso, e ele sendo já estéril, ele foi visitado. E Sara foi visitada também, porque ele não era, mas se tornou por causa da idade, e ela sempre foi, mas com a idade então pior ainda. Eles se tornaram férteis e tiveram um filho, Isaac.
E aparentemente eles tinham paz, moravam num lugar de paz, onde eram respeitados, viveram a promessa de Deus. E na palavra de Deus, em Gênesis 22, diz que depois de todas estas coisas, depois de Abraão ter provado que ele confiava assim em Deus acima dos seus limites, confiava em Deus inclusive para ir para lugares aonde ele não só sofreu ameaças, como ele viu e sentiu o poder daquele lugar maligno que quase destruiu o seu lar, mas como Deus estava no controle, não aconteceu. Depois de Abraão ter provado essa toda fidelidade, ter se mantido firme, ter acreditado inclusive que mesmo indo ele estéril, e a mulher que sempre continuou, e idosos, poderiam ser ressurretos no seu corpo e viver a promessa e ter o filho. Depois de tudo isso, Deus coloca à prova e fala: Abraão, eu quero saber se o seu relacionamento com o teu filho está saudável ou está doente. Quando que um relacionamento é saudável, quando ele é doente? E aqui está a prova. E Deus falou para Abraão: pega o teu filho, o teu único filho, e deixa eu te explicar bem quem é que eu estou te falando. Isaque, tá? A quem eu sei que você ama desesperadamente. E vá para uma outra terra em Moriá, 3 dias de viagem, e me ofereça em holocausto, ou seja, mate-o, sobre um dos montes que eu vou te mostrar. Eu queria ver você ouvindo isso. Pega o seu marido, esse marido que você ama, que você orou, que veio das minhas mãos, e oferece como um sacrifício para mim. Vai andando, que eu vou te mostrar que horas que é que eu quero que você ofereça. Sabe que horas que eu quero que você ofereça? Quando ele falar assim, vamos para tal lugar, e você vai falar: não, eu tenho um compromisso com Deus, e eu te amo demais, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Não, eu tenho um voto com o Senhor, e eu te amo demais, mas eu vou honrar a Deus. Puxa, mas nós estamos saindo, Não. E Abraão foi, pegou o seu filho, o seu único filho, porque o outro ele já tinha mandado embora de casa com a escrava. O filho da mulher que ele amava, por quem ele esperou quase 30 anos. Meu Deus, subiu aquele monte, ergueu um altar diante do filho, amarrou o filho, colocou o filho em cima do altar. Eu acho que Isaque olhava para ele e falava assim: eu não acredito que você está fazendo isso. Eu não acredito que você está fazendo isso comigo. Será que não tem outra coisa para você sacrificar? Isso é amor, pai? Isso é amor? Os nossos relacionamentos, a prova de que eles são saudáveis é quando Deus continua sendo o primeiro na nossa vida. Por que isso? Porque tudo que ocupa o lugar de Deus nos traz tormento. Quando você põe um filho no lugar de Deus, você fica dependendo do sim, do não desse filho, dele estar bem, dele estar mal, dele
de repente, se é um filho que está doente, é dele estar saudável ou dele não estar enfermo. Ou se é um filho que é dependente de droga, está liberto ou não está liberto. Quando você coloca um marido no lugar de Deus, você fica dependendo dele estar alegre, dele não estar alegre, dele ser feliz. E você acaba virando escravo. Perde a liberdade. Por isso é que Deus fala, me coloque em primeiro lugar. Porque se Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, você vai continuar sendo livre. Eu sei que o apóstolo Estevão me ama demais. Eu sei disso. Mas eu também sei que ele ama mais a Deus. E eu amo que ele seja assim, sabe por quê? Pondo Deus em primeiro lugar na vida dele, mais do que o amor que ele tem a mim, mais do que o amor que ele tem aos filhos, aos netos, a obra de Deus. Porque amar a obra é diferente de amar a Deus, gente. Porque eu amo a Deus, eu faço a obra dele. Não eu faço a obra dele e depois eu amo a Deus. Tem gente que ama a obra, não ama a Deus. Então, quando eu sei que ele, amando a Deus em primeiro lugar, eu sempre vou ter o apóstolo Estevão que eu amo. Livre, soberano, forte, renovado, sábio, estável, íntegro, idôneo. Esse é o meu marido. E ele é assim. Apesar de tantas provas, lutas e tantas coisas, e tantas vitórias e honrarias, e nada disso o tornou uma pessoa arrogante. E nem nada disso o deixou, nem as lutas deixaram uma pessoa traumatizada, mas essa liberdade que ele tem de ser ele, de ser essa pessoa abençoadora, de ser essa pessoa cheia de luz, de vida, de felicidade, de sabedoria, de graça, vem porque ele põe a Deus em primeiro lugar. E isso mantém íntegro. Um relacionamento saudável não nos desintegra, não nos torna cativos e nem escravos, mas nos dá a liberdade de amarmos, de doarmos e de sermos felizes por sermos doadores. Se vem a recompensa, não vem a recompensa, é outro problema. Quando você é livre, você tem a alegria de ser quem você é. E você inclusive doa, porque nesta doação está uma alegria e uma realização sua. Esse é o parâmetro. Veja bem, se aquilo que você faz por medo ou por amor. Faz por terror ou por amor. E que os teus relacionamentos sejam curados e saudáveis. E todo tipo de abuso, de escravidão, de dependência, está quebrado em nome de Jesus. Que a tua dependência seja do Senhor. E em liberdade você tenha relacionamentos em todas as áreas, saudáveis e abençoados por aquele que é o cabeça e está em primeiro lugar. Receba esta palavra.